de rios, nós vamos falar de pessoas, vocês vão conhecer algumas histórias de pessoas. Nós vamos falar de um texto bíblico de um homem chamado Josué, mas eu quero dizer que o meu coração nessa noite está muito impactado por uma palavra, por uma direção. Nós podemos falar de lugares, de situações que acontecem, que a nossa família vive, que Josué viveu, um homem importante na palavra, mas nada substitui a centralidade de Cristo nesse culto e nas nossas vidas. Cristo é o centro de todas as coisas. Nós vamos falar de Josué, nós falamos do sertão, nós vamos falar dos ribeirinhos, nós vamos falar de histórias de pessoas, do que a nossa família faz, mas tudo na existência humana e na história da humanidade precisa convergir, apontar para Cristo. Ele é a razão de todas as coisas, Ele é a causa de todas as coisas e é o alvo, o propósito de todas as coisas. Cristo, aquele que morreu por nós, mas ressuscitou e vive, e reina, e cura, e transforma, e está vivo, é a razão de tudo que existe. É a razão da existência dessa igreja, é a razão da existência da vida do pastor Ciro e dos demais pastores dessa igreja. Cristo é a razão de todas as coisas. E eu não poderia deixar de começar essa palavra de hoje, esse tempo de testemunho, dizendo que tudo é por Ele e para Ele, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Seu coração esteja cheio dEle nessa hora. Você vai ouvir várias histórias, mas Ele é que é a causa de todas as coisas, e Ele é o motivo, o propósito de todas as coisas. Queridos, eu queria fazer uma mensagem, pregar uma palavra nessa noite, e depois apresentar algumas histórias, algumas experiências que a gente tem vivido, alguns testemunhos, porque é bíblico. Aqueles que plantaram a igreja de Antioquia, depois saíram, Paulo e Barnabé, para uma viagem missionária, enviados por essa mesma igreja, plantaram igrejas, estabeleceram lideranças, retornaram à igreja para trazer notícias à igreja enviadora daquilo que Deus havia feito, de como Deus havia aberto a porta da fé aos gentios, lá na Ásia Menor, lá no leste europeu, digamos assim. E eu estou aqui para trazer um pouco de notícias do que o Senhor tem feito lá entre os ribeirinhos no Amazonas, através da Igreja de Jesus, inclusive dessa igreja. Mas antes queria ler um texto da Palavra de Deus em Josué, capítulo 13, versículo 1. Josué, capítulo 13, versículo 1. Não sei se vai projetar, mas está aqui na tela, não tem problema, não precisa projetar agora não. Mas abra sua Bíblia aí em Josué, capítulo de número 13, versículo de número 1, nós vamos ler. Um versículo e logo depois fazer algumas explanações da palavra. Amém? Josué 13, 1. Josué, capítulo 13. Eu tenho bastante calma nessa hora para todo mundo abrir, porque eu trabalho com ribeirinhos. Então o ribeirinho, ele fica aqui catando as folhas, vai lá no índice, devagarzinho. Então eu tenho bastante calma. Abra a sua Bíblia mesmo, com calma. É só um versículo, mas vai ser de grande valia para nós. Amém? Josué 13, 1 diz assim: sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Só esse versículo. Somente esse versículo, um versículo em que um homem de Deus chamado Josué, um conquistador, a gente já vai voltar nessa história, um homem que conquistou, que teve a responsabilidade de entrar na terra prometida e tomar posse daquela terra para estabelecer ali a nação cujo Deus é o Senhor. Esse homem chega ao final da sua vida e recebe uma palavra de Deus. Deus fala: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Você conquistou muita terra desde que entrou aqui, foi fiel a mim, foi leal ao seu líder Moisés, entrou aqui, teve fé, entendia que eu iria abrir a porta, né? Quando ele foi espiar a terra, ele viu e ele acreditou que Deus poderia dar vitória. Ele entra e realmente toma posse, conquista
até o final da sua vida ele está trabalhando, conquistando terras, e ao final da vida dele, ainda assim, ainda havia muita terra para ser conquistada. E meus irmãos, essa palavra de Deus para Josué, eu quero tirar 2 lições dessa palavra que sirva para você nessa noite. Para nós, para a Igreja Batista em Leandro. Preciso tirar 2 lições dessa história, desse pequeno versículo. Mas para isso a gente precisa voltar atrás, voltar no início da história, fazer uma recapitulação da história que antecedeu esse momento da velhice de Josué e dessa palavra de Deus. Me acompanhe nessa retrospectiva. Lá em Gênesis capítulo 1, Deus cria todas as coisas, cria o homem e a mulher e coloca num lugar perfeito. Então, o homem estava vivendo numa condição de perfeição, num lugar perfeito, num relacionamento perfeito com um Deus perfeito. Mas aí o pecado, em Gênesis 3, entra no mundo, no coração do homem e na humanidade, e por causa disso, o homem então é expulso do paraíso, é expulso do jardim como uma forma de punição, né, e como um resultado, uma consequência, né, não há nenhuma comunhão entre trevas e luz, Deus não admite, Ele é santo e não admite o pecado, e aí essa é a consequência, e esse homem e essa mulher ali fora dão à luz a uma sociedade, eles se multiplicam e a sociedade, as nações que surgem a partir dele, os povos que surgem a partir desse homem e a mulher são povos manchados pelo pecado. Então, se eram 2 manchados pelo pecado, agora eles se multiplicam, são muitos manchados pelo pecado. O resultado do pecador é pecador. E Deus ainda assim estava muito insatisfeito com isso, ele estava, apesar de ter já expulsado os homens da presença dele, ele estava insatisfeito com isso. E Deus, ao ver a multiplicação da humanidade pecadora, na forma de uma condição pecaminosa, uma sociedade cheia de pecado, a nossa sociedade é cheia de pecados ainda. E Deus, naquele momento, decide tratar essa condição de uma sociedade muito manchada pelo pecado com um lavar de águas, na forma do dilúvio, para tentar purificar a terra dessa maldade multiplicada. Deus dá, a partir de uma família que salva-se desse dilúvio, a oportunidade da humanidade se formar novamente, mas essa humanidade ainda era manchada pelo pecado. E ao se multiplicar, ela dá à luz a novamente uma sociedade manchada pelo pecado. Ao ponto dessa humanidade querer construir uma torre para chegar aos céus e rivalizar com Deus. Nós somos assim. Deus nos trata e a gente volta ao pecado, e a gente, onde coloca a mão cheia de pecado, contamina. E Deus então resolve fazer como uma professora da 5ª série, que quando vê 3 alunos bagunceiros, vai tratar essa situação fazendo o quê? João, você vem para cá. Guilherme, você vem para cá, e Mateus, você vai lá para o fundo da sala. Ele separa, né? Ele separa as crianças bagunceiras ali, aquela turma do fundão, e aí Deus divide a humanidade em vários povos com línguas diferentes para que eles não façam aquele conluio do mal, aquela maquinação de maldade. E aí existem vários povos, todos ainda assim contaminados pelo pecado, adorando os seus deuses, e Deus, cheio de compaixão por nós, humanos, pecadores, insistentes, decide dar início ao seu plano redentor, ao seu plano de salvação. Existem vários povos, cada um tem o seu Deus, ele decide que ele vai ter um povo também, ele seria o seu Deus, aquele povo seria o povo dele. Ele poderia escolher um desses povos e se revelar e adotar aquele povo, mas Deus, como sempre faz, Ele faz tudo a partir do nada, do impossível, para que ninguém questione que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele então, dentre esses povos, escolhe um casal já velho, já de idade avançada, cuja mulher eles não tinham filhos e a mulher era estéril. Decide fazer com que eles saiam dali e vão para uma outra terra para ali formar uma grande nação a partir deles. Para que não fique dúvida,
Cada povo dizia, o meu Deus é mais forte, o meu Deus é mais forte. Ele vai construir um novo povo a partir do impossível, uma mulher de idade avançada estéril. Ele abre o ventre daquela mulher e começa aquele processo de multiplicação. Ele deixa a assinatura dele, né? Para que ninguém diga que aquele povo ali é um povo que é obra de mãos humanas. Esforço de uma mulher e de um homem que decidiu formar uma nova nação. Aquele povo que estava surgindo ali era um povo feito pelas mãos do Senhor, porque o Senhor fez um milagre no ventre daquela mulher. Deus gera ali, né, a partir da abertura daquele ventre, um filho. Esse menino cresce. Deus mesmo encaminha uma mulher que iria ser sua esposa para multiplicar aquela nação, para começar a ter mais filhos. E aquela mulher escolhida para o filho, Isaac, também era estéril. E para resumir a história, eles têm filhos, Deus abre o ventre dela, e o terceiro patriarca casa-se, e a sua esposa era estéril. Para que aquela nação, quando viesse a surgir lá na frente, fosse uma nação cujos patriarcas, as 3 esposas, eram estéreis, todo mundo soubesse que a nação nasceu, surgiu a partir do impossível. Meus irmãos, o que Deus faz tem a sua assinatura. E a assinatura de Deus é sempre agir a partir do impossível, do milagre, do improvável, daquilo que não pode acontecer, para que a glória seja dele, não dos homens. Na sua vida, pode ser que você esteja passando por uma situação difícil ou até impossível, mas às vezes Deus se aproveita dessas situações para agir na sua vida, para que as pessoas reconheçam que aquilo que aconteceu na sua vida é obra da mão de um Deus todo-poderoso, é a assinatura dele, é para a glória e a honra dele, para que o nome dele seja exaltado. A partir do nada, Deus faz as coisas. A partir do nada, Deus planta uma igreja no sertão. A partir do nada, Deus planta uma igreja lá entre os ribeirinhos na Amazônia. E aí, mais algumas 3 figuras nessa história, além dos 3 patriarcas, eu quero citar aqui. Para uma nação existir, a gente tem vários elementos, mas a gente tem pelo menos 3 elementos, que é muita terra, muita gente e uma lei para reger a relação entre as pessoas ali. Então, você tem muita gente, vai viver numa terra, e lei para reger entre essas pessoas a relação. Então, pastor Binho, o que acontece é que José, um dos filhos de Jacó, ele vai para o Egito, leva lá os seus irmãos, seu pai, e lá no Egito eles começam a se multiplicar. O primeiro critério vai se estabelecendo, e a figura que representa isso é José. José leva o povo para o Egito, e lá no Egito eles se multiplicam. A segunda coisa que acontece é que depois de alguns anos, o povo estava escravo, e Deus levanta um libertador, que é Moisés. Mas Moisés, ao levar o povo para o deserto, tem um encontro com Deus na montanha e recebe de Deus o quê? A lei. Então agora a gente já tem muita gente, a gente já tem a lei, pode entrar na terra prometida. E então chegamos à terceira figura da nossa história aqui, que é Josué. Josué é o homem que pega aquela muita gente, aquela lei que eles receberam no deserto, e tem a responsabilidade de conquistar a terra. Então a gente viu ali pelo menos 3 patriarcas, a gente viu os filhos das tribos, né? José em especial, a gente viu Moisés, a gente viu Josué nessa história. E agora, depois de passar a vida inteira sendo um bom sucessor de Moisés, um bom fiel ajudante de Moisés, depois um sucessor conquistando terra, Josué já está velho, de idade bastante avançada, e o próprio Deus fala que ele já está velho, mas ainda tem muita terra. Então vem a primeira lição da nossa história de hoje. A primeira lição que nós tiramos desse texto, meus irmãos, depois de ler tudo isso, é que, apesar de nenhuma dessas pessoas aqui, a promessa de Deus, aquele plano redentor de Deus a partir de Abraão, ele começa em Abraão, passa por Isaac, Jacó, os 12 filhos, a gente tem José em especial, depois Moisés e agora Josué nessa história de redenção. E embora Deus tivesse feito essa promessa para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra,
Ou seja, através de você, vai surgir uma nação e essa nação vai revelar o meu nome a todas as nações da terra. Esse é o plano da redenção de Deus. Mas o plano de Deus, uma vida de um ser humano não é suficiente para dar conta de tudo aquilo que está no coração de Deus. A lição desse texto e dessa história resumida é que os seus 50, 60, 70, 80, 90 anos nessa terra, eles são parte de um plano de Deus. E quando eu digo isso, dei toda essa introdução, é para você olhar para você agora. Como é que eu aplico essa palavra para mim, pastor? Você precisa olhar para você agora, se você tem 20 anos, 30 anos, não importa, a sua existência aqui. Primeiro, ela faz parte de um plano maior de Deus, muito maior de Deus, que começou muitos anos atrás e a gente não sabe quando esse plano vai terminar, mas a sua história faz parte do plano de Deus. É como uma corrente, é um elo dessa corrente, a sua história tem uma relevância para Deus. Você recebeu algo dos seus antepassados e há de entregar algo para os seus descendentes. A sua história faz parte do plano de Deus para a humanidade. Você é importante, você é relevante. A sua presença aqui nessa igreja é extremamente importante. Você é um membro desse corpo, você tem dons, você tem talento, você não é mais um número, você não é mais uma pessoa na história, você não vem para cá para simplesmente satisfazer uma necessidade espiritual, religiosa sua, e a sua vida continua, não. Toda a sua vida, inclusive o seu trabalho, os seus recursos, a sua família, como tudo é construído na história dos patriarcas, todas as áreas, a prosperidade das plantações, a prosperidade das criações dos homens de Deus, dos patriarcas, toda a riqueza e até as dificuldades da vida participaram da construção da construção da vida daquela pessoa, do plano de Deus na vida daquela pessoa. Uma hora, José, por exemplo, vamos para José. José foi tomado pelos seus irmãos, jogado num buraco, vendido. José foi ser escravo, foi preso. Quantas adversidades na vida, mas cada uma delas contribuiu para ele se tornar o homem que ele foi, viver a vida que ele teve, e a vida inteira que ele teve, com as coisas boas e com as coisas ruins, contribuíram para o grande plano de Deus de redimir a humanidade através de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei qual é o momento que você está passando, se você está numa cela, se você está num buraco, ou se você é governador onde você está. Se você está vivendo como autoridade, ou se está vivendo como alguém que está sendo caluniado, como José viveu. Eu não sei como você está vivendo, mas o fato é que essas coisas que acontecem na sua vida têm uma relevância, e a maneira como você lida com elas, se você lida com essas coisas com temor e disposição de colocar a sua vida nas mãos do Senhor, a sua vida vai ser relevante para um plano muito maior. Então, nenhuma pessoa consegue ter a sua vida, ou deve ter a sua vida pensando só em si. Ninguém deve pensar só em si. A gente tem que pensar que a gente vive a nossa vida para satisfazer algumas das nossas necessidades, mas vive a nossa vida para participar do plano redentor do Senhor. A sua vida é importante, meu irmão. Estude, faça faculdade, constitua família, passe no concurso, empreenda, prospere, lute com doença, lute com uma enfermidade, lute com uma limitação de mobilidade física, mas que a sua vida, seja nos dias bons ou nos dias maus, seja uma vida que você viva com temor a Deus, aproveite da melhor maneira possível, mas sirva ao Senhor, que a sua vida seja parte do plano de Deus para redimir, para alcançar a vida de outras pessoas. Passou pelos 3 patriarcas, passou pelos filhos, né, pelas tribos, passou por Moisés, passou por Josué.
A vida da gente precisa ter esse discernimento de que a gente tem um papel. E nesse ponto ainda, eu quero acrescentar uma coisa. Tem um versículo na Bíblia que diz: tudo quanto te vier às mãos, faz conforme as tuas. Josué, ele viveu a vida toda como um fiel discípulo de Moisés, assumiu a liderança do povo e passou a vida toda conquistando terra. Tudo que veio às mãos dele. Josué participava daquela expedição para verificar a terra e ele foi lá e fez conforme as forças dele. Na hora de ser leal ao seu líder Moisés, ele foi leal. Na hora de entrar na terra, ele foi leal ao Senhor, ele foi fiel. E durante aquele tempo, ele foi um bom juiz, um bom governante, um bom líder da nação e conquistou terras. Tudo quanto veio às mãos dele, ele fez conforme as forças dele. Faça tudo conforme tudo que vier às tuas mãos, conforme as tuas forças, meu irmão. Não descanse, não. Agora ele já estava velho. Mas o versículo disse que ele conquistou muita terra e agora ainda muita terra havia para ser conquistada. Eu quero passar para a segunda lição rapidamente, que eu quero tirar desse versículo, que é o seguinte: além de entender que a nossa vida faz parte de um grande plano e a gente tem que viver ela conforme as nossas forças, a gente tem uma responsabilidade, porque chega uma hora que a vela, ela chega no final, né? Antigamente, eu acho que faltava mais luz. Aí a gente acendia uma vela. E essa vela ia queimando, queimando, queimando. Chega uma hora que aquele pirexzinho está lá cheio de cera. O pavio está no final e ele se apaga. E a nossa vida é como uma vela. Uma hora acaba. E assim como com a vela, assim como numa casa a luz precisa continuar a brilhar, a gente precisa pegar outra vela para acender. A luz de Cristo vai continuar brilhando quando a sua luz na terra se apagar. Só que outras velas precisam estar acesas, outras tochas precisam estar acesas. Quem serão aquelas pessoas que vão nos substituir quando a gente já não estiver mais aqui? A segunda lição é que nós precisamos passar o cajado para as próximas gerações, como Abraão, Isaac e Jacó, como José, como Moisés, como Josué. Nós precisamos passar o cajado para a próxima geração. Essa é a lição que eu tiro aqui. Deus falou para Josué: você já está velho, mas ainda tem terra para ser conquistada. Os meus planos ainda precisam acontecer. E essa verdade é tão impressionante. Ela é tão forte. Eu comecei a minha palavra falando sobre a centralidade de Jesus. Eu quero voltar para Jesus agora. Jesus veio ao mundo, nasceu a partir de um milagre, a partir do impossível, porque Deus sempre quer deixar a sua assinatura. Sobreviveu a tentativas de assassinato na infância, percorreu toda a infância, adolescência, a juventude. Aos 30 anos começa o seu ministério, aos 33 é morto, ressuscita e vai aos céus. A vida na terra que Jesus teve durou 33 anos. Aquilo que ele fez é suficiente para gerar salvação para toda a história, para todos os povos de todos os tempos. É sim, é verdade. Mas, para isso, para que as pessoas de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares tenham acesso a essa salvação, é preciso que a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação, cheguem a eles. Então, a vida de Cristo foi suficiente, a morte e a ressurreição dele foi suficiente para garantir a salvação a todos. Mas para que todos tenham acesso a isso, como crerão se ninguém anunciar a mensagem? Então, apesar de o que Cristo fez foi suficiente,
Cristo, ainda assim, em João 14:12 disse: aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa. Cristo, em Mateus capítulo 28 disse: vão por todo mundo e preguem o evangelho. Ou seja, Cristo fez o que precisava fazer. Cabia a Ele, e só a Ele, morrer por todos os pecadores. Eu não poderia morrer, o pastor Ciro não poderia morrer, minha esposa não poderia morrer, nenhuma outra pessoa poderia cumprir esse papel sacrificial de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo fez a parte dele, mas cabe a nós, ou melhor, eu deixo bem claro aqui, ele deixou para os discípulos dele, aqueles 12, a ordem: vão por todo mundo e preguem o evangelho e anunciem as boas novas, a salvação, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Cristo fez o que deveria fazer, o que cabia a ele, e passou o cajado para os seus discípulos. Em Atos 1:8 disse: ficai, pois, aqui em Jerusalém, até que venha do alto o poder de Deus, e receberão poder. Então, meus queridos irmãos, nós estamos recebendo o cajado. E nós precisamos passar o cajado para as próximas gerações. Eu quero contar uma história. Existem 3 jovens com a gente lá, agora, na nossa comunidade ribeirinha. Quem são esses 3 jovens? São 3 jovens de uma ilha no sul do Maranhão, no delta do rio Parnaíba, na boquinha do rio Parnaíba, entre o Maranhão e o Piauí. Alguns anos atrás, 15 anos atrás, a nossa missão foi até essa ilha, identificou que não tinha evangelho naquele lugar, começaram a pregar o evangelho, as pessoas se converteram, foram batizadas, foram discipuladas, foram treinadas, assumiram posição de liderança, e hoje, naquela ilha, quem pastoreia aquele lugar não são os missionários de fora, mas são os próprios pescadores daquela ilha do sul do Maranhão. Então a igreja as pessoas foram salvas, batizadas, discipuladas, e hoje quem pastoreia a igreja é o próprio povo local. Isso é excelente. Mas o ápice de uma igreja, o topo de onde uma igreja pode chegar, é o seguinte: é que essa igreja, depois de ter liderança local, gente do próprio lugar pastoreando aquela igreja começa a enviar missionário para outros lugares. Da onde são esses 3 jovens? De lá do Maranhão, dessa ilha, que é a nossa missão. Evangelizou, discipulou, ganhou para Jesus, discipulou, batizou, treinou. Hoje os filhos dos pastores estão sendo enviados como missionários. Por quê? Porque o bastão foi passado dos missionários para os moradores daquela ilha. Aí agora os moradores da ilha são os pastores e agora eles enviam os missionários para outros lugares. Eu gosto muito, já preguei aqui nessa igreja sobre a vida de Filipe. Filipe era um homem anônimo. Quando precisaram de diáconos, ele foi encontrado como um homem cheio do Espírito Santo. Ele serviu como diácono, atendendo viúvas. Depois, por causa de uma perseguição, ele vai para Samaria, planta uma igreja. Porque o Espírito Santo falou: vai para o deserto. Ele foi para o deserto, discipulou um homem que ia passando, muito importante, uma autoridade. E depois de batizar essa pessoa, depois de discipular e batizar, Deus leva ele e ele vai pregando de cidade em cidade. Chega um período da sua vida que ele se estabelece em uma cidade chamada Cesareia. Ele já está velho, 20 anos depois daquela história inicial lá, em que ele começa a ser diácono. E o apóstolo Paulo está indo e passa na cidade dele, vai dormir na casa dele. E quando o encontra com 4 filhas. A Bíblia diz, em Atos 21:9, que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Filipe fez tudo conforme as forças dele, mas ele sabia que uma vida inteira não é suficiente para que os planos de Deus se completem. Então ele viveu a vida dele todinha conforme as forças dele, fazendo o seu melhor em cada fase, mas no final da vida dele, quando ele fosse partir para a glória, ele ia poder olhar lá dos altos céus e olhar para baixo e falar: minha história acabou, o meu trabalho acabou ali. Não, o trabalho dele iria continuar através das 4 filhas deles, agora um trabalho multiplicado por 4. Filipe deixou um legado, ele passou o bastão. E nós precisamos passar o bastão para as próximas gerações. Eu quero citar mais um texto, Salmo 127:4 diz:
como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Preste atenção, meu irmão. Versículo 5. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Eu terminei de ler essa semana um livro, e eu recomendo, se você não tiver condições de anotar agora, depois você pode ver a transmissão e pegar a dica do livro. Chama-se Como Flechas, do pastor Luciano Subirá. Se você é pai, se você é mãe, compre esse livro, leia em casa e comece a pensar na responsabilidade e na oportunidade que você tem de preparar os seus filhos, passar o bastão para os seus filhos, porque Josué já estava velho e ainda havia muita terra para ser conquistada. Nós estamos aqui, essa igreja completou quantos anos, pastor? 57. Será que ainda tem fundadores vivos? Será? Provavelmente não. Mas aqueles que fundaram essa igreja 57 anos atrás, passaram o bastão. E essa igreja que está aqui hoje, em 2025, daqui a 57 anos, se Jesus não voltar, a maioria de nós não estará mais aqui. Como era uma célebre frase do pastor Azaí, né? Daqui a 100 anos, que diferença fará? Como é que era a frase, o senhor lembra? Que diferença fará daqui a 100 anos? Como é que vai estar isso aqui daqui a 100 anos? A gente não sabe, mas ninguém mais vai estar aqui daqui a 100 anos. Queridos, nós precisamos passar o bastão com excelência, com qualidade. Eu tenho pensado muito sobre isso. Não é fácil, é um desafio para os nossos filhos, né? A gente olhar para os nossos filhos, criar eles lá na Amazônia, né? Com tantos desafios que a gente tem hoje em dia, com celular, com internet. E eu quero passar para a projeção, já está aqui, né? As notícias que a gente tem aqui. Mas eu quero dizer uma história rapidamente sobre esse negócio de passar o bastão. A primeira coisa é fazer conforme as nossas forças. A nossa família foi plantar essa igreja lá no Rio Juruá, na comunidade Novo Horizonte, e fez com todo esforço, se acampando, tomando banho no rio, carregando água, dormindo em redes, cozinhando no fogão de camping, sofrendo com mosquito e tantas coisas, e a gente conseguiu plantar a igreja. Hoje a gente tem condições melhores, como vocês vão ver. A gente fez conforme as nossas forças, mas a gente entende que existem outras comunidades. Tem uma comunidade ao lado da comunidade Novo Horizonte, chamada Comunidade do Luciano. Ou seja, a gente já conquistou terra, mas ainda há muita terra para ser conquistada. Mais do que isso, nós plantamos uma igreja, temos muitas pessoas batizadas, muitas pessoas frequentando, as coisas estão bem adiantadas e funcionando bem. Mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se a gente não tiver mais lá nessa comunidade, será que essa igreja ainda vai ficar lá funcionando bem? Se a gente vier embora para o Rio de Janeiro, se o Senhor nos levar para o céu, será que aquela igreja vai continuar? Eu digo isso porque alguns anos atrás, algumas décadas atrás, um pastor plantou uma igreja lá. E depois ele saiu dessa comunidade e foi para Manaus. E a igreja desapareceu. Quando nós chegamos lá, não tinha ninguém mais servindo ao Senhor. E a gente teve que começar o trabalho de replantar a igreja. Então nós temos consciência desde o início que não basta a gente ganhar essa comunidade, precisamos ganhar as outras comunidades. Mas não basta a gente ganhar essa comunidade, a gente tem que pensar na igreja de Novo Horizonte de daqui a 20 anos. Hoje em dia tem a Ayla, tem a Arielle, tem a Mabelle, tem o Micael, tem um monte de pequenininho assim lá. Será que daqui a 20 anos eles vão estar sendo os missionários sendo enviados, eles vão estar liderando a igreja? Nossa responsabilidade é muito grande. Então eu queria
passar aqui para a projeção, o Rio Juruá é o mais sinuoso. Se quiserem abaixar um pouquinho a luz daqui, se não der, não tem problema. Rio Juruá é o mais sinuoso do planeta Terra. Essa fotinha a gente fez lá e tem muitas curvas, ó. Então, essa é a nossa equipe. Esse é o Daniel, Juliana, Samile, Rita. Essa daqui e esse daqui são 3 jovens lá do Maranhão. Essa aqui é lá do Amazonas mesmo. Essa é a minha esposa, eu, e o Júnior também é lá do Amazonas. Então, essa foto aqui eu já mostrei algumas vezes. Cada bolinha dessa é uma comunidade ribeirinha. As bolinhas verdes são comunidades onde tem igreja e as vermelhas onde não tem igreja. Então, a maioria não tem igreja. Essa é a foto do primeiro batismo que a gente fez lá. Foram algumas pessoas da comunidade. Aqui tem uma parte, equipe, né? Os cultos começaram a acontecer na escola da comunidade. Essa é uma escola de madeira para crianças. E a gente começou a ter muita gente frequentando. A escola bíblica para as crianças acontecia na despensa da escola. Era bem difícil, né? Bem apertado. E a gente precisou, então, construir um templo de madeira. E a gente começou, então, a preparar tudo isso para construir um templo de madeira. Aqui é a escola da comunidade de madeira também. Então, começamos aqui a construção do templo. E aí, nesse período também, nós perfuramos um poço artesiano para a comunidade. A comunidade não tinha água potável. A partir de agora, a caixa d'água da igreja serve às caixas d'água da comunidade e eles têm água para beber, boa, limpa, agradável. Antes bebiam água do rio, né? Então, na inauguração, a gente teve aí o presente de Deus, demonstração de que Ele é fiel, está conosco em aliança, né? E partimos para o segundo batismo, né? Mais 8 pessoas foram batizadas na inauguração do templo. E aí a gente teve aí um grupão reunido na frente da igreja, ainda não estava invernizada, bonitinha. Depois ela melhorou bastante. E como é que estavam as frequências do culto aí, ó? Já melhor do que na escola, né? Então, deixa eu ver aqui. Opa. E eu quero contar uma história rapidinha daqui, ó, para as mulheres. De vez em quando, né? Mas 1 ou 2 vezes por mês eles têm encontros aos sábados com as mulheres. E eu gosto muito de uma história que aconteceu, não foi nesse dia aqui, mas eu gosto dessa foto aqui. A Viviane e a equipe prepararam umas bandeirolas de tecido, como se fosse uma tela para um quadro, né? E ela fez os contornos de uma flor, obrigado. Os contornos de uma flor. E levou, então, tinta para tecido, sentou as mulheres em uma mesa, ao redor de uma mesa, 4 mulheres em cada mesa, botou uma música bem agradável, foi uma tarde com as mulheres, fica a dica aí. E aí, elas começaram a pintar aquela flor como elas queriam. Algumas mulheres nunca pegaram num lápis, não tinham oportunidade de estudar, e foram pintando, e as nossas missionárias iam de mesa em mesa, com aquele sonzinho, elas desenhando, pintando, e perguntavam assim: minha irmã, como é que você está se sentindo? Pintando essa flor do jeito que está na sua mente, no seu coração, para deixá-la bem bonita, levar para a sua casa, colocar na sua casa, enfeitar a sua casa e se alegrar com ela. As mulheres começaram a ficar muito emocionadas com isso, animadas com isso. E quando elas respondiam, estavam muito felizes de poder levar aquilo para casa, para enfeitar a casa delas do jeito que elas queriam. As missionárias diziam: pois é, foi assim que Deus fez com você. Ele pintou você, Ele desenhou você exatamente do jeitinho, o seu cabelo, a sua pele, a sua altura. É do jeito que Ele pensou na mente dele, que Ele sentiu no coração dele. Ele fez o melhor, bem bonito, para ele levar para a casa dele e se alegrar com isso que ele fez com as próprias mãos dele. Foi assim, do jeito que Deus você está fazendo com essa tela, Deus fez com você, com as próprias mãos, de acordo com a mente e o coração dele, para estar com ele e se alegrar com você, minha irmã. E as meninas ficaram muito emocionadas com essa história, né? Uma simplicidade. Pode avançar. Posso avançar? E os homens a gente ministrou como? Um dia, pode apagar todas as luzes aqui. Um dia,
a gente chamou, irmãos, precisa fazer uma obra no banheiro da igreja, precisa carregar assim, uns sacos de cimento, uns sacos de areia de 70 quilos. Aí o que vocês acham? É tão bonito vocês... Então, com as mulheres, a gente contou essa história bonita. Os homens tiveram que carregar sacos de areia, e aí, eles carregando sacos de areia com 50, 70 quilos para ajudar a fazer a obra. Cada um a gente ministra de um jeito. As mulheres é com delicadeza, os homens carregando saco de areia mesmo, né? Então, eu queria mostrar para vocês que não é só coisinha bonita assim, né? E aqui, as crianças. Viviane, em especial, minha esposa, tem feito um trabalho muito legal sobre criação. Tá vendo? Um TNT de nuvens, origamis de pássaros, um macaquinho de pelúcia, para retratar a criação dos animais, do céu, das aves. Vai aparecer também os rios no painel, as trevas e a luz. Deixa eu ver. E estou terminando, né? Uma história, mais uma história. Em maio desse ano, nós recebemos os irmãos de uma igreja em Taboão da Serra. Essa senhorinha aqui, irmãos, aqui, baixinha, negra. Todos falam, mas eu tenho medo do barco, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de jacaré. E aqueles irmãos toparam a ideia de ir para lá. Quantos anos mesmo, Viviane? Eu falo errado a idade dela. A irmã Eugênia tem 77 anos, irmãos. 77 anos, saiu lá de São Paulo, enfrentou 8 horas de viagem de avião, chegou em Cruzeiro do Sul e pegou a lancha e fomos lá para o meio da comunidade ribeirinha, passou uma semana com a gente lá e ela subiu o barranco, descia o barranco. Teve uma hora que ela tinha que ir e visitar uma casa, era lá do outro lado da rua ali. E onde é a rua, na verdade, era um córrego, um pequeno córrego, um igarapé, que a gente chama, um riozinho pequeno. E aí, o que eles fizeram? Era mais estreita do que essa rua, né? Assim, talvez uns 3 metros. E aí, a comunidade, para passar de um lado para o outro, derrubou uma árvore. Derrubou a árvore e deixou aquele tronco atravessado. E o caminho que eles faziam para atravessar de um lado para o outro. Chegou o momento que eles tinham que visitar a casa lá do outro lado do igarapé. A irmã Eugênia tinha que atravessar o tronco. E a irmã Eugênia foi lá, os irmãos ajudaram, estava muito chuvoso, cheio de barro, escorrega mais ainda, né? O tronco todo molhado, cheio de barro, mas a irmã Eugênia atravessou aquele tronco. Essa é uma exceção, as nossas jornadas missionárias não são esse drama todo, a maior parte do tempo a gente tem condições mais suaves. Eu só estou querendo mostrar para vocês que é possível a gente fazer um trabalho desse assim, com garra, com dedicação, como a irmã Eugênia. Mas 99% do tempo é mais fácil. Molezinha, não quero assustar vocês, senão ninguém vai, né? Então, eu quero dizer o seguinte, eles fizeram tantas visitas, irmãos. No dia que eles chegaram de viagem, uma viagem muito longa, eles pegaram ainda ônibus, né, Viviane? Eles foram até Rio Branco de avião, pegaram mais umas 14 horas de ônibus, numa estrada muito esburacada, e a gente foi para a comunidade, nós fizemos um culto, e depois do culto chegou um recado de que uma senhora, numa outra comunidade, queria uma visita, e já eram umas 10 horas da noite, em que a gente pegou o barco, e foi fazer essa visita, e eles foram muito corajosos. E as pessoas ali naquela casa aceitaram Jesus. Pessoas ali naquela casa aceitaram Jesus. E eles fizeram tantas visitas. Olha como é que ficou o estacionamento da igreja, irmãos. O estacionamento da igreja, o irmão, vem mais, desfaz um pouquinho, O estacionamento da igreja ficou lotado nesse dia. E eu acho que tem que apagar essas daqui de cima, desculpa para a gente enxergar um pouquinho melhor. Mas está dando para ver bem, né? E aí fizeram uma peça bem legal, igreja cheia, olha aqui, pequenininha, da próxima geração. E no dia seguinte, a gente teve um culto, no final de semana seguinte, a gente teve um culto, batizamos o 3º evento de batismos.
batizamos mais 5 pessoas. Batizamos o Sadraque aqui, um menino muito especial. A história dele merece ser contada. Um menino assim, que tinha uma vida com muitas dificuldades, mas ele resolveu entregar a vida dele para Jesus. E um dia eu fui na casa da vizinha dele para evangelizar, e a vizinha dele falou assim: pastor, eu quero começar a seguir Jesus também, porque o que Deus fez na vida desse menino aqui, é só Deus mesmo para mudar a vida dele. Então Deus tem transformado mesmo as vidas. Olha como está a igreja cheia, irmãos. Bonito, uma benção. Olha aí que bonito. E é o batismo. Tem som, pessoal do som. É muito legal o som. Se der. Se não der. O Sadraque. O apelido dele é Pio. O nome dele é Sadraque. Eu só chamo ele de Sadraque agora. Esse é o Renilson. Estava desde o início com a gente. Perdeu 2 batismos. Mas nesse aí ele tomou uma decisão séria. Esse é o Osni, o primeiro homem que a gente teve contato nessa comunidade. Demorou um pouquinho também para aceitar Jesus, mas entregou a vida dele para Jesus. Ele e a esposa dele. Essa mulher ali, do leito de morte, o pai pediu para ela nunca mudar de religião. Foi uma luta muito grande, mas ela entregou a vida para Jesus. E aí eles estão dando tchau para vocês aí agora, ó. Estão dando tchau para vocês. A igreja já invernizadinha. Amém. A escola do lado de lá. E aqui do lado direito, irmãos, nós vamos construir 2 salas de aula, porque a gente quer fazer um projeto para educação no contraturno. Então, os nossos missionários vão morar na comunidade. Aqui atrás da igreja vamos construir uma casa, e aqui ao lado vamos construir algumas salas de aula, porque de manhã eles ficam na escola e à tarde eles vão ser ministrados em educação, ensino da palavra de Deus, em discipulado, aqui nessas 2 salas que nós vamos construir em breve. Já estamos retirando madeira para isso. Então, esse é o desafio que a gente tem, né? Construir uma base missionária na cidade, construir uma casa missionária lá na comunidade e avançar com o processo de plantação de igrejas. Então, o que importa é isso para a gente, né? Importa é fazer Cristo conhecido. Se você quiser acompanhar mais, siga ali nas redes sociais. Eu tenho postado pouco, mas vou melhorar. Mas no WhatsApp você pode falar sempre comigo também. Então, eu queria dizer para você: viva a sua vida, se deleite naquilo que o Senhor tem para você, realize os seus sonhos. Mas quando a gente coloca as nossas metas e alcança as nossas metas, a gente se torna uma pessoa realizada, mas não necessariamente uma pessoa feliz. Porque feliz é aquele que percebe que a sua vida está contribuindo para algo que é maior do que você mesmo. Faça o seu melhor, mas entenda que sua vida vai acabar e você precisa deixar um fruto que é maior do que você, resultados que é maior do que você. Não é só você se satisfazer, mas você se satisfazer outras pessoas. E mesmo quando você morrer, seu nome está escrito na história. Deus abençoe sua vida. Tudo isso que a gente faz, a gente quer comamos, quer bebamos, tudo a gente faz para a glória do Senhor. Comprar um carro, como eu disse, passar no concurso, reformar a casa, tudo é para a glória de Deus. Faça tudo que você tem para fazer, mas não esqueça que Deus quer realizar os seus sonhos. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano, diz que Deus dá pão ao que come, semente ao que semeia. Uma parte do que Deus coloca nas suas mãos é pão, desfruta. Mas uma parte do que Deus coloca nas suas mãos é semente. Semente é para semear, não é para você comer. Sua vida é para você se realizar, ter uma casa aqui em Praia Grande, Mambucaba.
mas também é para você ser um instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Deus quer que a sua vida seja relevante, seja útil, seja um instrumento. Deus chamou Abraão: vou te abençoar, vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Mas o propósito de tudo isso, que em ti sejam benditas todas as nações da terra. Que você seja rico de bênção, rico de proteção, mas que você seja alguém que contribui para um propósito maior no Senhor. Que todas as nações da terra ouçam, que o sertão seja abençoado, que os ribeirinhos sejam abençoados pela tua vida. Amém? Pastor Ciro, muito obrigado. Eu tenho dito que eu posso fazer um apelo, mas ninguém é melhor para fazer um apelo, desafiar a sua igreja, dar direção do Espírito Santo para a sua igreja do que o pastor. Eu posso ser usado como profeta para trazer uma direção, uma luz, uma palavra, mas eu creio que a autoridade espiritual sobre essa igreja, para toda a direção, para todo o desafio, vamos construir, vamos para o sertão, vamos para o Rio Juruá. Quem tem autoridade para dizer vamos, e as pessoas vão atrás, é o pastor, né? A ovelha ouve a voz do seu pastor e segue.